A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estou aqui para lhe abençoar de uma maneira muito especial essa noite. Você que talvez está enfrentando alguma batalha, alguma dificuldade na tua vida, Deus vem nesta noite, através da sua palavra, lhe dar resposta sobre essa guerra aí, lhe dar a solução para essa batalha em nome de Jesus. Vamos então ali ao livro de Salmo de número 144, Salmo de Davi. Lá no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém? Então Davi, nós sabemos que foi um homem que venceu muitas guerras, muitas batalhas. E qual que era o segredo de Davi? Ele está dizendo aqui, quem adestrava ele, quem treinava ele, quem ensinava ele a lutar, era o próprio Deus. Era o próprio Senhor. Ele está dizendo aqui, o Senhor era a rocha dele. O Senhor adestrava ele para a peleja e para a guerra. Então nós sabemos, por exemplo, que Davi foi aquele homem que venceu aquele Golias, aquele gigante Golias, né? E por que ele venceu? Porque quem ensinou ele, quem estava conduzindo ele naquela batalha, era o próprio Deus. Se você olhar, por exemplo, lá na história da Bíblia, você vai ver que o próprio rei Saul e todo o exército de Israel fugiu do gigante Golias. Mas Davi, que era apenas um menino, ele enfrentou. Por quê? Porque ele era ensinado por Deus, ele era treinado por Deus para as batalhas, para as guerras. E ele, como todo vencedor, ele tinha o quê? Intrepidez. Ao contrário de Saul e de todo o povo de Israel naquela época, ele não tinha medo de nada. Então, intrepidez é a total ausência de medo. E por que ele não tinha medo? Ali no Salmo de número 27, nós vamos entender mais um segredo aí das vitórias de Davi, né? Salmo de número 27. Salmo de Davi também. No Salmo de número 27, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então Davi estava dizendo aqui em outras palavras, né? O Senhor que ilumina o meu caminho, Ele que me abre os olhos, Ele que me dá visão, Ele que não me deixa cair em nenhuma armadilha. Então, por que eu vou ter medo? E outra coisa, o Senhor é a força da minha vida. Eu vou ter medo de quem? Ora, se eu tenho na minha vida a força de Deus, se comigo está o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não existe nada, nem ninguém mais forte e poderoso do que Ele, eu vou ter medo do quê? Eu não vou ter medo de nada. Mas o que falta para nós é ter essa confiança. Por quê? Porque na maioria das vezes, nós não fazemos do Senhor a luz da nossa vida. Quem é esse Senhor? Nós sabemos que o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus. Então nós devemos fazer da palavra de Deus a luz para o nosso caminho. Ela tem que ser, a palavra de Deus tem que ser aquela que vai dar direção para a nossa vida, aquela que vai nos mostrar o melhor caminho a seguir, que vai nos iluminar. Dessa maneira, ela também vai ser a força da nossa vida. Eu vou buscar a minha força, a força que eu preciso para vencer as batalhas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Eu vou buscar na palavra de Deus. Porque nós vivemos nos dias de hoje, né? Assim como Davi viveu as suas batalhas físicas, hoje nós também temos muitas batalhas que não são físicas, nós vamos aprender daqui a pouquinho, mas são outros tipos de batalhas. Mas são dificuldades que nós temos no dia a dia, no nosso casamento, na vida sentimental, na família, na vida financeira, né? Na nossa saúde. Nós temos diversas batalhas aí. E como Davi disse lá no Salmo de número 144, é uma guerra, irmãos. Na verdade, é uma guerra, é uma batalha diária que nós temos na nossa vida. Então, nós precisamos, para a guerra, de alguém que nos ensine, de alguém que nos fortaleça. E quem é esse alguém? O próprio Senhor. Como diz lá, por exemplo, no livro de Efésios. Nós vamos aprender aqui, por exemplo, em Efésios, que nós precisamos da força de Deus para lutar, como Davi também lutava. Mas a nossa luta é um pouco diferente daquela de Davi. A luta de Davi era uma luta física. E mesmo assim,
ele era orientado por Deus. Hoje a nossa luta é um pouco diferente. Nós vamos ver que nós não temos que lutar contra as pessoas, não. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo de número 6. Lá no versículo de número 11, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, mais uma vez, eu tenho que me fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus. Não adianta, por exemplo, eu querer lutar com as minhas forças. Nós somos pessoas limitadas. Eu creio que você, assim como eu, assim como todas as pessoas, nós temos algumas habilidades, algumas capacidades que também é Deus que nos dá, mas nós somos limitados. E tem coisas, você já ouviu aquela famosa frase, é só Deus na causa. Tem coisas que é só Jesus. Pois é, e é verdade. Jesus mesmo disse na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Nós até podemos fazer algumas coisas, mas não alcançar aquele resultado que nós desejamos, aquele resultado realmente firme, aquele resultado totalmente positivo. Por quê? Nós precisamos fazer o que está dizendo aqui em Efésios, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E onde está o poder de Deus? Onde está o poder do Senhor? Ora, nós sabemos, como eu já disse anteriormente, que Jesus Cristo, o Senhor, é a própria palavra de Deus. Então, quem me fortalece? Quem me dá poder para vencer as minhas batalhas diárias? A própria palavra de Deus. E vamos ver de que maneira ela nos fortalece, como que ela vem nos ensinar, como ela vem nos capacitar para essas batalhas, para essas guerras do dia a dia. Olha o que diz aqui no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós precisamos entender primeiro, quando ele fala aqui que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, mais uma vez chama a tua atenção. É porque ninguém veste uma armadura para ir passear no shopping, para ir almoçar no restaurante. Não, se veste uma armadura para ir para a guerra. Então, aqui mais uma vez, chamando a tua atenção, porque a nossa vida é uma constante batalha, é uma constante guerra em várias áreas da nossa vida, seja no casamento, na saúde, na nossa família, com os filhos, na vida financeira, é uma constante batalha. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: essa batalha, ela não tem que ser travada no mundo natural, não é contra as pessoas. Por exemplo, alguém que te persegue, alguém que te provoca, tua esposa fica nervosa e fala algo que irrita você, você não tem que revidar, sua luta não é contra ela. A palavra de Deus está dizendo aqui, a nossa luta é no lugar celestial, nos lugares celestiais. Existe um mundo espiritual onde tudo começa. Então, aquela pessoa que quer brigar com você, aquela pessoa que muitas vezes provoca você, aquilo, na verdade, se originou no mundo espiritual. Como está dizendo aqui, existem espíritos malignos, que são nossos verdadeiros inimigos, que estão por aí, à solta. A Bíblia diz que eles ficam 24 horas ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, causando situações e usando pessoas para se levantarem contra a tua vida, contra a nossa vida, causando provocação, causando intriga, briga, nervosismo, perseguições e diversos tipos de problemas. Mas todos esses problemas, repito, se originam no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Existe um mundo que nós não vemos, mas ele existe, ele é real, esse mundo espiritual. Para você ter uma ideia, se nós formos, por exemplo, lá no início de tudo, no primeiro capítulo de Gênesis da Bíblia, você vai entender que a palavra do Senhor diz que antes que o universo existisse, antes que fosse criada a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia apenas o Espírito de Deus que pairava ali sobre a face das águas. Pois bem, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e a palavra de Deus também diz que nesse dia, onde não havia nada ainda, disse Deus. Então Deus começou a falar, e quando ele falava, tudo começou a surgir. Ele disse: haja luz, a luz apareceu o sol, a lua, as estrelas, e assim por diante. Haja porção seca, surgiu a terra. Então, tudo surgiu de Deus.
e Deus é espírito. Então tudo surgiu no mundo espiritual. Tudo que nós vemos à nossa volta teve origem no mundo espiritual. Assim como as coisas que acontecem no nosso dia a dia, como eu estava dizendo, as brigas, as batalhas, as dificuldades, que todos nós falamos, olha, a batalha do dia a dia não é fácil. Pois é, essa batalha, ela começou e ela tem que ser travada no mundo espiritual, porque é lá que começa tudo. É lá que existem os espíritos malignos que estão causando esses problemas, que estão usando situações, usando pessoas para trazer problema para a nossa vida. E como dizem por aí, né, e é verdade, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos ir na origem do problema para poder resolver o problema. Então, para eu resolver esses problemas, eu preciso lutar, eu preciso ir para a guerra, eu preciso me revestir da armadura de Deus, das armas poderosas de Deus, para que eu possa vencer essa batalha espiritual e, naturalmente, os problemas que estão à minha volta no mundo natural serão resolvidos. Mas como são essas armas? Como é essa armadura que Deus nos dá? Vamos ler aqui então, a partir do versículo de número 13. Diz assim: portanto, mais uma vez, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau é o dia do problema, é o dia da dificuldade, é o dia da batalha. Aí ele diz assim: como é essa armadura de Deus? Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é a própria palavra de Deus, né? Jesus Cristo, que é a palavra, ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade, né? Então, a verdade, e vestida com a couraça da justiça, a justiça de Deus. 15. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que coisa importante que é a fé, né? Com a fé, nós bloqueamos as investidas do inimigo. E aqui agora o mais importante, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, a nossa maior arma. Vocês já repararam, por exemplo, eu não sei se você já assistiu aqueles filmes antigos, né, onde aqueles homens usam espadas para ir para a batalha. A espada então serve tanto para defender, né, do ataque do adversário, como para atacar o adversário. Então é isso que a palavra de Deus é para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é tanto uma arma de defesa como uma arma de ataque. É por isso que está escrito que a palavra de Deus é um escudo, é uma proteção para aqueles que confiam nele, ou na palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E ela também é uma arma de ataque. Por quê? Porque o mesmo poder que Deus Pai concedeu a Jesus Cristo, ele diz que também confia a nós. Ele diz que nos dá todo o poder e autoridade sobre o diabo e todos os espíritos malignos que existem no mundo espiritual. Então, ou seja, Jesus nos dá esse poder, a palavra nos dá esse poder, para que a gente possa então lutar no mundo espiritual e vencer esses males em nome de Jesus. Então, qualquer problema que há na nossa vida, que se origine no mundo espiritual, seja até mesmo uma enfermidade, porque existem espíritos de enfermidade, existem espíritos de contenda que causam briga aí, talvez entre você e a tua esposa, está havendo algum desentendimento no momento, saiba que existe um espírito maligno por trás dessa situação. E o que você tem que fazer? Vai brigar com a tua esposa? Vai discutir com ela? Vai brigar com o teu marido? Discutir com ele? Não. Você vai lutar com as armas de Deus, lá na origem do problema, no mundo espiritual. Você quer ver um exemplo? Como Deus diz na sua palavra que nós temos poder e autoridade sobre todos os espíritos malignos, o que você vai fazer? Eu sei que existe um espírito de discórdia na minha casa, no meu casamento. Então, em nome de Jesus, assim como ensina a palavra de Deus, eu vou repreender, está repreendido esse espírito de discórdia na minha casa. A minha casa é uma bênção, o meu lar é uma bênção, o meu casamento é uma bênção de Deus, e eu não vou aceitar nenhuma discórdia na minha casa, em nome de Jesus. Então, através da oração, usando a palavra de Deus, que é essa arma poderosa que nós temos, nós vamos vencer, você vai vencer
esse mal que está na tua casa aí, que possa estar na tua casa, que possa estar no teu casamento, talvez até na tua empresa, alguma perseguição de algum colega de trabalho, enfim, qualquer situação que você veja ali uma anormalidade, alguma coisa querendo provocar você, querendo causar um mal na sua vida. Você vai lutar, como diz a própria palavra de Deus, nos lugares celestiais. Você vai lutar no mundo espiritual. Por quê? Porque quando você lutar no mundo espiritual, bloquear essa ação maligna, essa vitória vai se refletir no mundo natural. Então, aqueles problemas que estão à sua volta, a tendência deles é desaparecerem em nome de Jesus. Amém? Que você possa, então, estar sempre sendo ensinado como Davi foi, né? Davi dizia: é o Senhor que me adestra, que me ensina, que me treina para as batalhas. Por isso que eu venço todas as batalhas. Então, que você possa entender que na sua batalha diária, no dia a dia, na tua vida, com a tua família, na tua vida profissional, na tua saúde, você precisa ser ensinado através da palavra de Deus a lutar contra esses males, de uma maneira espiritual, com a força de Deus, que é uma força, é um poder ilimitado. Por quê? Se você lutar somente com a tua força, com as tuas habilidades, com a sua capacidade, você não vai muito longe. A sua capacidade é menor, infinitamente menor do que a capacidade de Deus. Por quê? Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus do impossível. Então, fazendo dessa maneira, aonde você não conseguir, aonde chegar o teu limite, ali Deus vai começar a trabalhar em teu favor e você vai vencer todas as batalhas em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa estar te abençoando poderosamente através dessa arma poderosa que Ele está te dando nesse momento, livrando você de qualquer perseguição, livrando você de qualquer espírito de doença, de enfermidade, de discórdia no teu lar, com os teus filhos, com a tua família, no teu casamento, enfim, que Ele possa verdadeiramente estar te ensinando na guerra, para que você saia vitorioso para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.